Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Glória a Deus. Em cima de tudo isso que a pastora Hilda disse aqui sobre o diaconato, glória a Deus. O Senhor nos chama nessa noite, hein? E vai falar ao nosso coração e vocês vão ver que tem tudo a ver com o diaconato. Se eu fosse colocar um título, põe-te em pé e Deus falará contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Convido a igreja a fechar os olhos, aí mesmo onde você está, e oremos ao Senhor. Pai, na tua santa presença, Pai, iniciamos esse culto, Pai amado, e certo é que o Senhor já está tratando com cada um. Usa deste tempo conforme lhe agrada, acrescenta, tira, faz conforme o teu bom, perfeito e agradável querer, Senhor amado. Senhor, tem-vos liberdade, Papai amado, neste momento, ó Pai amado. Somos, Senhor amado, perante esta terra, mera, Senhor amado, criatura sua, ó Deus amado, necessitados da tua presença, do teu Espírito Santo. Muitos são os pedidos, Senhor amado, mas há só um Deus que tudo sabe, conhece e faz. E é na tua presença, Pai amado, que agora, Senhor amado, iremos ministrar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Abra uma palavra de Deus lá em Ezequiel, glória a Deus, Ezequiel 2. Bem sabem vocês e veem que eu gosto do livro de Ezequiel, né? Eu gosto do livro de Ezequiel, né? Vou falar um pouquinho breve, rápido, mas lá por volta dos meus 32 anos para 33 anos, louvado seja Deus, que de uma certa forma Deus tocou em minha vida e eu me posicionei. Senão não estaria aqui hoje. Senão eu não estaria aqui hoje. Então, certo é que nossas vidas são determinadas por um momento de posicionamento. Amém? Tem que haver um posicionamento em uma certa altura da nossa vida. O maior problema, a maior luta é que às vezes nós damos por derrotados antes mesmo de aceitar a batalha, não é verdade? Acharam aí Ezequiel 2? Glória a Deus. Ezequiel 2, o livro, a parte de Ezequiel 2 é bem pequenininha, que fala sobre a vocação de Ezequiel, né? E aquela visão do livro, do rolo. Mas eu vou ler só 2 versículos aqui que dizem assim, 1 e o 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Como eu disse, se fosse a título, põe-te em pé e falarei contigo. Às vezes nós nos colocamos para baixo em muitas situações, mas aqui nós vemos de uma certa forma que o profeta Ezequiel, ele está prostrado, não sobre qualquer outra situação, senão diante da glória de Deus. Ele estava prostrado diante da glória de Deus, e a presença de Deus que é tão poderosa, contudo, neste momento, Deus não queria que ele permanecesse ali, prostrado daquela forma, mas que ele se levantasse, para que ele fosse cheio do Espírito de Deus. Então, desde já, assim como foi dito sobre esse tão sonhado momento do diaconato, que eu gosto, pastor, eu gosto, já fui diácono, e eu gosto, e é legal servir a Deus, continuo servindo, porque me traz prazer, e se eu estou servindo, ainda que com alguns limites, como todo mundo pergunta, né? Eu cheguei no limite daqui para frente, meus queridos. Quando vocês olharem para mim, é só Deus. A medicina parou, falou: Rogério, você vai até aí. Você chegou no seu limite. Então eu estou no meu limite perante a medicina, não perante Deus. Amém? Então perante a medicina eu cheguei no meu limite. Com todos esses limites, vocês vão me ver servindo a ceia aqui de vez em quando. Vocês vão me ver às vezes varrendo a porta lá atrás, pegando alguma situação ali atrás, olhando os cuidados com o banco, a igreja. E é algo que está dentro de mim, que é gostoso fazer, que é servir a Deus. Então quando Deus vê os seus
caído, prostrado ali, chorando, lamentando. Ele quer que você se levante. Ele quer te pôr em pé e te encher do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Deus fala, Ele só fala quando você aceita se levantar e se posiciona. Deus vai falar grandiosamente quando você aceitar esse chamado. Às vezes nós ficamos, choramos, murmuramos. A murmuração, o choro, a falta de posicionamento só nos faz permanecer mais tempo no deserto, meus queridos. Só nos faz isso, permanecer mais tempo no deserto. Mas quando nós tomamos uma decisão, aleluia, glória a Deus, como nesta noite, aos presentes, aos que estão online, quando Deus fala e manda, levanta, quem caiu, levanta. Então, meus queridos, desde já, se há alguma situação que é contra, que te derrubou, que te botou a cara ao chão, Deus está te chamando nessa noite para você ficar em pé, aleluia, glória a Deus, porque Ele vai fazer, não é nós, é Ele quem vai fazer, é Ele quem está te chamando, é Ele quem está te desafiando, é Ele quem está te mandando levantar. Quem caiu, levanta, porque eu vou te encher do Espírito, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Põe-te em pé. Não foi isso que ele disse a Ezequiel? Põe-te em pé. Ezequiel estava no chão, vencido pela glória de Deus, mas Deus não ignorava a condição que ele estava naquele momento. Deus não estava ignorando a condição do profeta, mas fala enquanto ele permanece, mas não fala com ele enquanto ele permanece prostrado. Não fala. Às vezes nós estamos aqui chorando, mas não nos posicionamos e falando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, não sinto a tua presença, Senhor, eu estou vazio. Pois é, meus queridos, a palavra de Deus, ela te chama, levanta que eu te encho. Eita Deus, levanta que eu quero te encher. Ele não está desfazendo, Ele não está menosprezando, mas Ele quer te mostrar que há uma oportunidade, e essa oportunidade precisa de um posicionamento. Como eu disse, Marquinhos conhece eu há muito tempo, e ele sabe, Deus muda até o nome, a história, Ele muda tudo. Eu não era conhecido, Rogério, não tinha, você falava Rogério e ninguém conhecia, era o magrão do skate, era assim, você fala Rogério e ninguém sabia, mas falou o magrão, todo mundo sabia. E se usasse o vinho, aí piorou, meus queridos, aí que eles sabiam mesmo quem era. Mas hoje eu estou aqui, desde os meus 33 anos de idade, hoje 51, indo para 52. Um dia eu me levantei, um dia eu me posicionei. Falei, Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Não fica prostrado não, meus queridos. Deus quer te pôr em pé nesta noite. Ele quer fazer transbordar sobre a tua vida a unção do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. E a hora que você se levantar, e a hora que você se posicionar, o seu ouvido vai ouvir a voz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Porque o Espírito vai falar ao teu coração, aleluia, glória a Deus. Ele manda você levantar, aleluia, glória a Deus. Há pessoas esperando Deus falar, mas continua caída, continua ferida, continua acomodada. Deus não vai mover, não vai. Ele quer te tirar desse lugar de comodismo, Ele quer te tirar dessas feridas, apagar essas feridas. Qual é aquele que não tem machucado? Qual é aquele que não tem? Eu sempre dou o exemplo. Quem me conhece, chegar mais perto, pode até ver, eu tenho algumas cicatrizes aqui, que foi de uma queimadura de 2º grau. Deu 1º grau em um monte de lugar, mas aqui deu 2º grau. 1º grau apaga, 2º grau não apaga, fica marca, fica cicatriz. E por um bom tempo, elas doíam, e eu pegava e elas doíam. Mas hoje, são só cicatrizes, mas não dói mais. Vocês entenderam, né?
Oh Deus Todo-Poderoso e Glorioso, é assim que Deus faz. Ele não vai apagar a lembrança, mas não vai mais doer. Você vai se posicionar, você vai se levantar, e as feridas, aquele comodismo, em nome de Jesus vão cair por terra. E a presença de Deus vai contribuir para que você venha ser vivificado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque eu gosto de falar, o poder do Espírito Santo, ele vivifica, ou seja, ele traz nova vida. O Rogério, aquele magrão que eu falava, ele não tinha vida, mas esse, eu posso aqui, com a autoridade que me é dada nesta noite, dizer, aqui há vida, porque o Espírito de Deus vivificou em mim um novo ser. Aleluia, glória a Deus. A tristeza que eu tinha, aquela ausência, aquelas necessidades, caíram tudo por terra. E o Senhor tem suprido as minhas necessidades. E é assim que o Senhor quer fazer com todos nós. Suprir as necessidades, aleluia, glória a Deus. Mas se você continuar acomodado, não vai ter mudança. Atitudes iguais não trazem resultado diferente. Por isso que Deus chama desta forma, Filho do Homem. Eu não contei não, mas eu estava meditando no texto e eu vi que Deus fala e trata Ezequiel mais de 90 vezes assim, dessa forma, Filho do Homem. Eu digo aqui com aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, era só para lembrar Ele quem Ele era. Deus está te lembrando nesta noite quem você é. Deus está te lembrando nesta noite de onde você veio. E Deus está te dizendo nesta noite, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus está te chamando, aleluia, glória a Deus, para um novo tempo, aleluias. Deus não fala com aqueles que permanecem no chão, mas Deus fala, levanta e eu falarei contigo, aleluia, glória a Deus. Pensem aqui comigo, meus queridos, a culpa, o medo, e eu digo mais, isso é forte, paralisia espiritual, prende o cristão numa situação difícil, prende, eu errei, sentimento de culpa, aí você fica, não dá, o que nós louvamos aqui, o que nós acabamos de louvar aqui, aquele que não tinha pecado, o que ele fez? Nos deu a oportunidade. Quem tiver, pode tacar pedra aí, ó. Quem tiver com o borná cheio, picuá cheio, eu lembrei do sítio, né? Quem tiver aí com a bolsa cheia, quer tacar pedra, taca. Ninguém tacou, por quê? Porque aquele que podia não tacou. Aquele que podia dar a pedrada não fez nada. Por quê? Porque ele está te dando uma oportunidade. Com todo o carinho do mundo, ele foi lá e fez o quê? Só pôs ela em pé. Vai e não peque mais. É só isso. A culpa é apagada desse jeito. Os seus pecados vão ficar igual essa cicatriz. Você vai lembrar deles. Mas eles não vão mais fazer mudar o seu dia a dia. Eles não vão mais fazer você sofrer. Você vai lembrar deles, mas você vai olhar para eles e vai dizer: Deus me tirou daí. Você vai lembrar deles olhando e vai falar: no dia doeu, mas hoje não dói mais, porque o Senhor está me enchendo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então quando você estiver com medo, quando você estiver ali na frente daquela batalha, aonde o Senhor te diz, põe-te em pé, você fala: eu não vou porque eu estou com medo, eu não vou porque não vai dar. Lembrei de Jonas, não é? Jonas não fez assim? Não vou. E acabou aonde? Lá em Nínive pregando. Não foi? Pois é, não adianta você dizer não vou não. Não adianta não. O que você precisa? Posicionamento. Em pé. É para caminhar. O Senhor não põe você em pé para ficar parado. O Senhor põe você em pé para caminhar. Glória a Deus. E sabe o que mais? Cheio da presença dEle. Como você vai perder? Não tem como perder batalha, porque Ele é Senhor dos exércitos. Não tem como sair dessa situação perdida, porque o Senhor é conosco. Meus queridos, não há nada pior na vida de um cristão do que a paralisia espiritual. Sabe, você estancar assim, ó. Eu já sei tudo. Um pastor começou a pregar, eu já sabia o que ele ia falar. Tem crente assim, viu, meu querido? Tem crente assim, que fala: eu já sei tudo.
Já ouvi essa mensagem, já ouvi. Não é assim? Esses vão ser difíceis. Mas eu vou falar para você. Quando Deus apanhar, vou falar igual eu falava no sítio, apanhar você pela mão e te pôr em pé, a glória vai ser grande. A glória vai ser grande, o mistério vai ser poderoso, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Culpa, medo, paralisia espiritual, tudo que está prendendo, em nome de Jesus vai cair por terra nesta noite. Eu creio, em nome de Jesus, vai cair por terra, porque o Senhor nos ordena nessa noite: põe-te em pé e eu falarei contigo, aleluia, glória a Deus. É posição, e é isso que a igreja do Senhor vai fazer nesta noite, aleluia, glória a Deus. Eu quero que vocês me ajudem, porque há situações que nós guardamos quando nós falamos. Fala aí comigo. O procedimento precede a revelação. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Guarde isso, meus queridos. O procedimento, meus queridos, ele precede a revelação. Se eu entender o que o Senhor está me dizendo nessa noite, me colocar na brecha, em pé na presença do Senhor, haverá revelação nesta casa. Eu creio que haverá revelação nesta casa. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? O poder de Deus está pairando neste momento aqui, ó. Sabe quando Gênesis fala lá que a Deus, ele vinha pela criação, por tudo que ele tinha feito, e Deus se movimentava, Deus se movia por ali. Você vai ser como que Adão no paraíso. Você vai estar ali fazendo alguma situação e Deus te chama: João, André, Hilda, Maria, José. Deus vai te chamar e você vai ouvir a voz do Senhor e vai poder dizer: eis-me aqui em pé na tua presença, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então põe-te em pé e Deus vai falar, e vai tratar, e vai curar, e não vai haver mais medo, e não vai haver mais culpa. E aquele vazio vai cair por terra, porque a presença de Deus vai te encher em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Põe-te em pé, eu falarei contigo. Primeira atitude, meus queridos, depois a direção. Não adianta nós queremos mudar isso. Se eu não tiver atitude, Deus não me dá a direção. Se eu não der um passo, Deus não vai me mostrar para onde eu vou. Não vai ter como, não vai ter como. Ei, quando o Senhor chamou Abrão, ele primeiro deu o quê? O chamado. Vem, sai da tua parentela, afasta-te, não é isso? Sai desse lugar e vai. Mas vai para onde? Ele perguntou para onde ele ia? Não, ele foi. Senhor, mostra para onde eu vou e eu vou. Para onde o Senhor disser, eu estou indo. Quando Deus chegou para Noé e falou: faz uma arca, ele não sabia nem o que era uma arca, porque naquele tempo não havia navio, não havia barco, não havia nada, nem água sequer. E o que ele fez? Ouviu a voz do Senhor, se pôs em pé, e o Espírito capacitou cada um daqueles homens. Assim como no tabernáculo, o Espírito de Deus capacitava cada um para cada função no tabernáculo. Ei, vocês não estão entendendo. Deus tem uma função para cada um de vós neste tabernáculo, aleluia, glória a Deus. Ele está te capacitando, Ele está te chamando. Ele quer só o posicionamento. Não adianta olhar o vizinho, não adianta dizer que é só ele, é panelinha. Deus não tem panelinha. Deus tem lugar para todos, aleluia, glória a Deus. Quando Ele chama, Ele não quer um, Ele quer nós. Aqui é um corpo, se faltar um faz falta, porque o corpo faz falta. Se eu puxar um fio de cabelo me dói. Se eu der um tropeção no minguinho ali, no dedinho menor, dói. Você faz falta para Deus. Você crê nisso, meus queridos? Deus está te tratando nessa noite. Deus tratou comigo em casa. Deus me fez chorar lá em casa, aleluia, glória a Deus. Cada vez que eu parava, cada vez que eu olhava, cada vez que eu meditava, eu falei: Senhor, tem misericórdia, Pai. Um dia eu estava nessa situação, e pela grande graça e misericórdia o Senhor me tirou. Hoje tenho tido oportunidades.
Meus queridos, se eu fosse dar um testemunho aqui, eu não sei nem como eu tenho feito com o meu dinheiro, porque eu estou nessa fase aqui, uns sabem, outros não, mas a quem quiser, depois no final do culto nós conversamos para chorar um pouco. Mas eu não sei como Deus tem feito, porque eu tenho visto todas as contas em casa sendo supridas, eu continuo vindo aqui na frente ofertando, e a minha esposa tem continuado ofertando. Nós somos mantenedores de alguns aí, e eu não sei dizer, às vezes eu paro no final do mês e falo: Senhor, eu só tenho a agradecer, porque grande é o mistério de Deus sobre a vida daquele que se levanta na presença do Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa palavra, meus queridos? Deus tem feito maravilhas em meio a nós, povo dele. Ele separou-nos para uma missão grandiosa, não é pequena, é grandiosa. Ele não está te menosprezando, Ele não está te dando algo que você não suporta, Ele não está te chamando para uma situação que você vai entrar para a derrota, mas Ele está dizendo: se você levantar, eu te encho e eu vou fazer você vencer. É o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Quem quer ouvir Deus precisa decidir obedecer antes, meus queridos. Se você não obedecer antes, não vai ter como, não tem jeito, precisa obedecer. Meus queridos, Mateus 14, 28 e 29, o que acontece? Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo em cima dessas águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Houve um questionamento de Pedro, amém? Ele questionou: se és tu. Ele tinha dúvidas, mas ele reconheceu a voz. O mistério está aqui, meus queridos. Ele tinha dúvida, mas ele reconheceu a voz. E quando o Senhor disse: vem, ele foi. Por quê? Porque reconheceu a voz. Reconhece a voz que está te chamando nessa noite. Reconhece a voz que está te chamando nessa noite. Ele está te chamando para vir, Ele está te chamando para vir, Ele está te chamando para a presença. Ele quer te encher, Ele quer transbordar. Pai, eu estou com medo, eu vou afundar. Não vai afundar, porque eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. E se afundar, eu estou aqui, eu estou te chamando. Vou te manter em pé sobre as águas. Santo é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Não pare, não desfaleça, não desista, mas nós somos chamados e temos um compromisso com esse Deus todo-poderoso, aleluia, glória a Deus. Pensa aqui comigo, Ezequiel 2, do versículo 3 ao 7, santo é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ezequiel 2, do 3 ao 7, eu vou falar um pouco, mas eu não vou ler muito não, mas acompanha aí. Quando Deus chegou nessa parte a falar com ele, mostrou aqui para ele várias situações contrárias. Você vai falar com pessoas duras, você vai encontrar resistência, você vai encontrar aqueles que vão maldizer, aqueles que vão confrontar. Deus falou aqui, mas ao versículo 7 ele fala: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ou seja, Deus está dizendo para nós nesse tempo, que você pode até encontrar resistências sobre o posicionamento que nós temos na presença de Deus, mas quer ouçam, quer não ouçam, certa é que aquele que te põe de pé, te enche do Espírito e te faz mais que vencedor. Certo é, aleluia, glória a Deus. Certo é, quer ouçam, quer não, Deus vai me encher. Crê nisso? Deus vai te encher em nome de Jesus. Deus vai te encher, Deus vai encher a igreja, Deus vai encher. Os céus vão ser abertos, as janelas do céu vão transbordar sobre esta casa, em nome de Jesus, chuva de bênçãos. A unção de Deus vai descer, a unção de Deus vai descer. Nós não vamos sair como nós entramos. Eu creio, nós não vamos sair como nós entramos. Eu não aceito, você não pode aceitar.
Nós temos que nos posicionar, ir adiante. Por quê? Porque nós somos chamados para um comissionamento bíblico, eu diria aqui, como eu escrevi. É o ato do quê? De designar, de capacitar, de enviar seguidores. E isso é o que o Senhor faz. O que o Senhor faz aonde, pastor? Lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Ide fazer o quê? Discípulos. Só faz e deixa lá? Não, ensina, cuida, mantém, alimenta. É isso que nós estamos fazendo nessa noite, aleluia, glória a Deus, sendo alimentados pela presença do Senhor. O Senhor me chamou para uma grande comissão, ide pregai o Evangelho a toda criatura, aleluia, glória a Deus. Não é opção minha, não é sua, é o chamado de Deus. Então põe-te em pé e o Senhor vai te encher, aleluia, glória a Deus. Para de mimimi, para de chorar, só levanta e vai, e a presença vai fazer o demais acontecer, aleluias. Pastor, não tenho força, pastor, eu estou fraco, eu estou abatido. Tem dia que você olha lá na porta, o pastor está assim, Rogério, não está assim? Às vezes um ou outro fala lá para mim, né? O que está assim, pastor? Fala, é normal, não liga não para isso aí. Meus queridos, a única coisa que eu não abro mão é da presença, igual o rei Davi. Igual o rei Davi, pode abrir mão de tudo, mas a tua presença não, Senhor. Não tira a tua presença de nós, não. Não tira, não. Eu posso perder tudo nessa terra, mas a presença não. Porque a presença é a porta para o dia de amanhã aberta. A presença é a certeza de que nesta terra eu sou peregrino, mas um dia eu estarei com o Senhor. Aonde é a terra que eu vou estar com o Senhor? Aí é outro debate. O importante é que nós vamos estar com o Senhor, porque é promessa dele. Não foi isso que ele falou para aquele que estava ao lado dele na cruz? Ainda hoje estarás comigo, não é? Ainda hoje estarás comigo. Aonde? Eu não quero saber, Senhor, eu estou contigo e vou aonde o Senhor for. O Senhor me pôs em pé, o Senhor me encheu, o Senhor está me dando direção. O Senhor é que está conduzindo a minha vida, o Senhor é que está conduzindo a minha carreira. Cuida da minha boca, cuida do meu coração, cuida da minha intelecto. Me dá, Senhor, essa unção de ir, aleluia, glória a Deus. Me dá a unção de ir, aleluia, glória a Deus. Não pergunta para onde, não pede, não exige. Só diz, Senhor, eu quero ir. E Deus vai te pôr no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Ele vai te pôr no seu lugar. Vai haver resistência, vai haver situações contra, mas o Senhor vai te pôr no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. O que Efésios 6,17 fala? Toma também o capacete da salvação e o que? A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, capacete da salvação, a única arma que Efésios fala, a espada do Espírito, que é o quê? Palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus no teu coração? Então você está muito mais armado do que tudo que tem ouvido falar sobre guerra aí, ó. Você está muito mais armado, porque essa palavra tem poder. Aqui tem poder. Aqui tem batalhas vencidas em números que não dá para comparar. É em números que não dá para comparar. São milhares contra pessoas. E aqueles que estavam com o Senhor, vencedores. Quem está com o Senhor é vencedor. Diga aí no seu coração, diga aí, repete comigo. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, aleluia, glória a Deus. Você é mais que vencedor porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Você é mais que vencedor porque você se levantou nessa noite, se colocou na presença de Deus e Ele está te derramando, aleluia, glória a Deus, da presença dEle, aleluia, glória a Deus. Ele está te dando, aleluia, tudo aquilo que você precisa para ser mais que vencedor. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio na palavra, eu creio na palavra, eu vivo essa palavra e eu gosto de vivenciar ela, eu gosto, eu tenho prazer, eu sempre falo, conversava um pouquinho com a pastora Cal, falo, pastora, eu prego na quarta, eu prego domingo de manhã, mas quando fala que vai pregar de noite, dá um friozinho na barriga, não sei porquê. Mas quando eu chego aqui dá vontade de chorar, porque eu vejo a misericórdia de Deus agindo, eu vejo a misericórdia de Deus quebrantando, eu vejo a misericórdia de Deus fazendo transformação, eu vejo o Senhor acrescentando o que eu não vi, eu vejo o Senhor tirando aquilo que eu anotei, eu vejo a presença sendo derramada em nome de Jesus sobre a casa de Deus, sobre a casa do Senhor.
Eis aqui casa de oração. Eu creio nisso, aqui é casa de oração. Aqui é casa de oração. E nós, templos, morada do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus fala com quem está pronto para obedecer, meus queridos. Deus fala com aquele que está pronto. Deus quer falar com você que está pronto. Aleluia, glória a Deus. Deus fala com quem está disposto a ir, mesmo quando está difícil. Deus fala quando você fala assim: Senhor, eu não tenho forças, mas pelo teu nome eu vou. É isso que nós temos que entender. É igual Davi, quando ele chegou naquela situação perante aquele gigante, qual foi a única coisa que fez ele vencer? Foi a pedrada. Não foi não. Foi quando ele falou: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Senhor? Quem é esse que se levanta contra o exército do Senhor? Quem é esse? Você ganha batalhas quando você se levanta na presença de Deus. Você perde batalhas quando você sai da presença de Deus. Você pode até ter momentos de prazeres lá fora, mas quando você se põe na presença do Senhor, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Vai vir muitas lutas, e eu sei que não é fácil. Eu tenho vivido, e nós temos vivido, e tantos são os testemunhos aqui de lutas. Bem sabemos e vivemos 2 perdas, fiquei sabendo de mais uma agora ali no fundo. Nosso querido irmão Marcos, né? Teve também uma perda. Então há baixas sim. Mas eu me glorio no Senhor. Toda honra, toda glória a Ele. Mas nós nos gloriamos no Senhor, bem sabendo que aqueles que partem no Senhor estão descansando nele. Então um dia nós vamos descansar no Senhor. Isso se a igreja não for arrebatada. Isso se por antes não vier o chamado do Senhor. Eu não sei se eu vou primeiro, se eu vou na hora, mas certo é que eu quero estar sensível para ouvir Ele chamar o meu nome naquele dia. Você está preparado para isso? Para que Ele chame o teu nome naquele dia? Aleluia, glória a Deus. É o que eu disse aqui, meus queridos. Deus só fala com quem está disposto a ir, mesmo quando difícil. O que eu quero que vocês entendam, que nós entendemos: nem toda palavra será fácil, nem todo chamado será confortável, mas toda palavra de Deus tem propósito e é certo. Aleluia, glória a Deus. Pode ser difícil, pode ser uma guerra, pode ser desconfortável, pode ser que você passe por dificuldades, mas certo é que gera propósito nas nossas vidas. É certo que gera, não há como, não tem como. Se eu estou na presença, tem propósito. Tem propósito. Você crê nisso, meus queridos? Você está na presença de Deus, tem propósito na tua vida. Você está na presença de Deus, tem propósito na tua casa, tem propósito na tua família, tem propósito aonde quer que a planta dos seus pés pisarem. Aleluia, glória a Deus. Há propósito em nossas vidas. Propósito de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos, levante-se, mas se levante verdadeiramente perante essa presença com fé, com confiança. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quem levanta recebe direção e identidade nova. Aleluia, glória a Deus. Quem se levanta recebe essa identidade nova. Lembra que eu falei no início? Eu era conhecido de um jeito. Hoje eu sou conhecido Rogério. E às vezes a pessoa vê até, é interessante. Brincadeira à parte com a Vitória ali, né? Brincadeira à parte. Mas muitos em São Roque, eu nasci em São Roque, então eu cresci em São Roque. Às vezes as pessoas veem eu com o bonezinho reto assim, né? Uma meia meio grande. A coisa que mais me faz feliz é quando eu escuto na rua: paz, pastor. Ô pastor, como é que você está, pastor? Vocês não sabem o que causa em nós essa mudança. Vocês não conseguem entender a diferença dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Quando você é reconhecido, entenda aqui, não é o ego do Rogério que está dizendo que é grande não, mas é o chamado do Senhor sobre a sua vida que eu estou falando aqui. O chamado do Senhor. Você tem um nome, você tem um nome, você tem um nome. O Senhor está te chamando, você tem um nome, você tem um propósito. Você só precisa estar disposto a obedecer, que o Senhor vai te chamar pelo nome que Ele assim determinar. É pastor, é diácono, é obreiro,
é aquela que vai ficar orando escondidinho na igreja, que ninguém vai ver. É aquele que pega aquele papelzinho que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você tem um nome e tem propósito na sua vida. E tem propósito na sua vida, aleluia, glória a Deus. Há propósito em nossa vida. Quando Ezequiel se levanta, o Espírito entra nele. O levantar libera, sabe o que? Capacitação espiritual. Se você quer capacitação espiritual, é agora. Você vai se levantar na presença de Deus e Ele vai te capacitar. É se levantar como Ezequiel. Ezequiel, mesma coisa. Falou, ouvi e estou aqui. Vai ser difícil, vai ter luta, mas eu estou em pé. Vai ser difícil, vai ter luta, vai ter confronto, vão me afrontar, eu sei, mas o teu Espírito está comigo. Aleluia, glória a Deus. Deus não apenas fala e Ele envia. Então Ele te chama, Ele te levanta, Ele te enche, Ele te capacita e Ele te envia. Aleluia, glória a Deus. O plano de Deus é perfeito, meus queridos. O plano de Deus é perfeito. O que atrapalha é o eu. O que atrapalha é o eu. Sempre é o eu que atrapalha. Porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus, Ele não te põe em lugar nenhum, senão para que dê certo. Deus pôs você no lugar certo. Eu creio. Não sei se você está entendendo eu falar, mas eu creio nisso, em nome de Jesus. Quando você se levanta em obediência, Deus te libera autoridade. Quando você se levanta em obediência, Deus te libera em nome de Jesus, em autoridade. Meus queridos, 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, não do Espírito, em letra minúscula, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. O Espírito vivifica, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, a hora passa e o tempo é rápido. E quando nós atrasamos um segundo, certo é que nós perdemos alguma situação nessa terra. Eu perdi, eu não sei aqui aos jovens, mas eu perdi quase 33 anos de idade. Por que eu digo que eu perdi? Há muitas boas lembranças, sim. Mas eu perdi porque esses 33 anos eu passei longe do Senhor. E com 33 anos eu cheguei no Senhor. E eu vejo muitos cristãos. Escuta aqui que eu vou falar de desafio aqui agora. Não é isso que o Senhor está fazendo nessa noite, desafiando? Põe-te em pé e eu te encho. Eu vou falar de desafio. Eu conheço muitos crentes que nasceram dentro da igreja e ainda não se posicionaram perante Deus. Deus está te chamando nessa noite. É agora, é nesta noite. É posicionamento. É posicionamento. Pastor, eu estou com medo. Eu também tinha e ainda tenho, como falei. Sabe o que é isso? É o temor de Deus. O temor você não pode perder. Mas você tem a certeza. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Atos 1:8. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo de Deus. Poder, meus queridos, é a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos sendo revestidos nesta noite. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa revelação do Senhor sobre nossas vidas. Eu creio naquilo que o Senhor tem feito. Aleluia, glória a Deus, sobre esta casa. Quando você se levante em obediência, Deus vai te dar essa autoridade. Deus vai te encher da presença dEle. Deus ainda está dizendo no dia de hoje: põe-te em pé. Não é tempo de prostração, é tempo de posicionamento. Aleluia, glória a Deus. Não é tempo de ficar parado, é tempo de se posicionar. É tempo, é já, é agora. A palavra fala que há tempo para todas as coisas. Pois é, hoje é tempo de posicionamento. Eu convido a igreja a levantar um clamor nesse momento. Eu convido a igreja a se colocar, assim como Deus chamou aqui a vida de Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Dá lugar a esse Deus agora. Eu desafio vocês
a dar lugar a esse Deus perante essa palavra. Deus quer te encher nessa noite. Deus quer te encher nessa noite. E eu tenho certeza que Ele já está trabalhando na vida de muitos. Entenda aqui o mistério de Deus. Eu cheguei com 33 anos, mas tem muita gente aqui que muito antes estava na presença. Se você estava cansado, se você estava abatido, entenda o verbo, está passado. Passado, passou, tá? Passou. Eu não aceito e você também não vai aceitar. Se você estava cansado, se você estava abatido, o Senhor vai te revestir de poder, porque vai descer, em nome de Jesus. E calabachei, decantarabachai, deterubian, decandechei, onderuar, decandechei. Abre a tua boca, meu irmão, abre a tua boca, minha irmã. Dá lugar nessa terra, que o Senhor quer trabalhar, aleluia, glória a Deus. Deus não fala com quem escolhe permanecer caído, Ele fala com quem decide se levantar. Ele quer falar com a igreja nessa noite. Então abre a tua boca, sai ministrando na vida desse irmão seu, sai ministrando na vida desse vizinho seu. Oh, que lava. Canta e assim, tudo é como Deus Todo-Poderoso, nós não aceitamos o caído nesta noite. Levanta-te, filho do homem. E eu te encherei. O Senhor está transbordando sobre a casa de Deus, a presença de Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus, é a espada do Espírito, a palavra viva de Deus. Não é nada senão a palavra de Deus. Não fique parado nesta noite, não fique quieto nesta noite. Não deixe nenhum vento estranho, senão a presença do Espírito. Ele está no meio de nós. O Senhor está em meio a nós. Ele está fazendo, Ele está quebrantando. Então não pare, não permaneça caído, que Ele vai falar com você. Oh Deus poderoso e glorioso, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Tu és Deus da providência. Tu és o Deus que tudo sabe, onipotente, onisciente. Tu és o Deus que presente está aqui, mas também está em cada lar assistindo. Então, ó Espírito Santo de Deus, quebranta essas vidas, quebranta essas casas, quebranta em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, aleluia, glória a Deus, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie. E essa presença, não só hoje, mas vai reinar para todos sempre, em nome de Jesus. E aquele que crê, glorifica, exalta e aplaude o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus.